Bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. E não, esse não é mais um diário de bordo. Eu tava aqui costurando e eu tenho mania de costurar vendo não, que eu não olho pra televisão. Mas enfim, ouvindo, eu tenho uma playlist no YouTube de assistir mais tarde, e são coisas que eu boto pra assistir enquanto eu tô costurando, porque são coisas que são muito mais pra ouvir do que pra ver, né? Então, enfim, é um hábito que eu tenho. Quando não tô a fim de assistir essa playlist, eu boto uma música qualquer. Enfim. E aí eu botei um vídeo que eu achei o tema bem interessante, né? Fala sobre autossabotagem, poder próprio, né? Me deu a entender que falaria sobre autoconhecimento e tal. O vídeo não é ruim, tanto não é que me fez pensar. E me fez gravar um vídeo. E não é um vídeo resposta, mas é um vídeo reflexão. Deixa eu tentar me enquadrar melhor aqui. Pronto, tá melhor. É um vídeo reflexão. Hoje em dia, eu vejo que a sociedade, no modo geral, tende a... Como é que eu posso falar? Menosprezar, discriminar certas linguagens, certas palavras, certas atitudes. E isso me incomoda bastante. Nossa, me incomoda mesmo. E aí, esse vídeo que fala sobre autossabotagem, até o presente momento eu assisti 11 minutos e 50 segundos. Agora, indo para 11 minutos, é que ela começou... Deixa eu ligar, porque senão daqui a pouco... É que ela começou a falar sobre sabotagem, verdadeiramente. Não, deixa eu desligar. Desculpa. Que ela falou sobre sabotagem propriamente dito. Mas ela falou muito sobre comparação, competição e outras palavras referentes a estas atitudes que me chamaram a atenção, principalmente pela forma repetitiva com que ela se expressou. E dentro da visão de vida dela, ela não está errada. E aí eu vim pro dicionário. Para quem tem mais ou menos a minha idade, eu não vou revelar a idade, mas pelo que eu vou falar, quem tem vai se identificar. Quando eu era criança, os adultos chamavam o dicionário de pai dos burros. E eu ensinei isso pro meu filho. Então, quando o meu filho tem alguma dúvida de alguma palavra que ele vai me perguntar, ao invés de eu responder a palavra, responder o significado da palavra, na maior parte do tempo eu falo, vai procurar o pai dos burros. Enfim, não é diminuindo nem menosprezando, é só repassando aquilo que eu aprendi. E não me fez mal. Eu não me sentia diminuída na minha bolha de criança e adolescente, ninguém se sentia diminuído com isso. Ninguém se sentia burro por aquilo. Tá vendo? Essa questão a gente tem que estar sempre se explicando pelo que falou, pelo que quis dizer. Isso me irrita profundamente, mas enfim, vamos lá.
eu fui procurar o que significa dentro da língua culta, dentro do dicionário, a palavra competir. Então, vamos lá. Tem 2 significados, né? Significado número 1. Pretender uma coisa simultaneamente com outrem ou com outra pessoa. Rivalizar. Emular. Os 2 herdeiros competiam pela posse da fazenda. Significado número 2. Ser da competência, cumprir, caber. A decisão final compete ao juiz, né? E a palavra comparar? Comparar tem 3 significados, né? Significado número 1, cortejar, confrontar. Exemplo: o professor comparou as 2 edições do poema. Significado número 2, examinar simultaneamente 2 coisas para conhecer as semelhanças, as diferenças ou as relações entre elas. Exemplo: o professor comparou a prova de Pedro com a prova de Paulo e concluiu que eles não colaram. Igualar. No caso, igualar-se. Esse é o terceiro exemplo. Igualar-se. Ele não se comparava a ninguém, né? Então, assim, pretender, no caso, competir. Pretender uma coisa simultaneamente com outra. Eu não gostei muito do exemplo, porque eles poderiam dar outros milhares de exemplos aqui. Não sei de quando é essa edição, porque essa edição aqui é bem velha. Eu ganhei da prima do meu filho e já tá bem surradinho, né? Mas não é tão velha assim, porque tem já KWY. Uma coisa que meu filho fica horrorizado, que quando eu falo o alfabeto, eu não falo KWY, porque eu não aprendi. Mais uma coisa que entrega a minha idade, né? Eu não aprendi alfabeto com KWY. Eu aprendi alfabeto de A a Z, sem KWY, e ainda tinha a musiquinha da Xuxa para reforçar, que também não tinha KWY. Então, percebe-se que esse dicionário já não é tão antigo assim. E aí, onde é que eu quero chegar com essa reflexão aqui? Eu acho... Como é que eu posso me explicar? Que a gente interpreta, essa era a palavra que eu queria falar, a gente interpreta errado as palavras. É a questão da falta de interpretação de texto, sabe? Não saber interpretar o texto, não ter boas aulas de português, não ter uma aula de português assim substancial. Eu lembro que quando eu era criança eu odiava português. Eu acho que é normal, né? E eu lembro que a minha avó falava que o português da minha época já não era tão bom assim, a gente já não aprendia tanto assim. E hoje em dia eu repito pro meu filho. Porque perto do que se aprende hoje, eu aprendi português. Eu aprendi verbo, eu aprendi provérbio, eu aprendi pronome, eu aprendi advérbio, coisas que meu filho nunca nem ouviu falar. Ele passou assim muito por alto no que é verbo, mas esse não é o ponto. Eu tô me perdendo. Pera aí, volta.
Nem tanto, mas é porque se deixar, eu vou me devanear por esse lado e não é isso que eu quero. O que eu quero falar? A falta de interpretação de texto, de saber ler e entender o que você está lendo, eu acho que isso faz mal. Porque competir, vamos usar essa palavra, competir é quando você quer algo que, segundo o dicionário, outra pessoa também quer. E aí o que muito me chamou a atenção nesse vídeo que eu tava vendo, e eu acho que foi onde foi o cume para que eu fizesse esse vídeo, foi que ela deu exemplo de esporte. Cara, sinceramente, meu filho fez jiu-jitsu por quase 6 meses. Mais de 6 meses. Ele parou porque eu não tive mais tempo de levá-lo, né? Era à noite e, enfim, fica complicado pra mim. Mas eu via dentro da academia uma competição saudável. Tinha um lado da academia, dos professores da academia, dos mestres, dos senseis, sei lá, cada um chamava de um jeito, então não sei, que eu não gostava, que era assim, eles preparavam os alunos, né, os esportistas, para a competição. E eu acho que foi isso, mais do que a falta de tempo, que me fez com que saísse dessa academia. Só pegar um copo d'água, peraí. Eu queria que o vídeo fosse curto, mas não vai dar. Enfim. Desculpa se saiu barulho. Então, por quê? Por que isso me incomodava? Se eu acabei de falar que eu não acho competição uma coisa ruim. É porque o esporte, ele é muito mais do que a competição. A competição, ela faz parte do esporte. E eu acho isso muito saudável. Mas você treinar somente para competir, para os campeonatos, eu não acho legal. A não ser que você seja um atleta profissional, e não é o caso daquelas crianças que estavam ali, entendeu? Quando começou bem legal nessa questão do, como é que fala? Do esporte pelo esporte, né? Só que aí algumas crianças e adolescentes começaram a verter por esse lado, né? Querendo se profissionalizar, o que é ótimo. E aí sim, legal. Só que os professores se perderam dando mais atenção a essas crianças e deixando as outras de lado. Como se quem não quisesse competir não tivesse entendendo o sentido de estar ali, não tivesse importância, ou fosse só mais um, sabe? Alguém que atrapalha. Enfim, isso me incomodava bastante. Né? Eles, tipo, que enalteciam a competição em campeonatos, mas não incentivavam a competição pessoal. E aí é onde eu quero chegar. Tô conseguindo. Eu acho que eu tô. E aí onde eu quero chegar. Comparação e competição são duas palavras, como eu já disse, muito combatidas hoje em dia. Você não deve se comparar com ninguém. Você não deve competir com ninguém. Se conheça, se valorize, reconheça o seu valor. Para que se comparar? Para que... Sim, se compare. A vida é feita de comparação. A vida é feita de comparação.
Ponto. Desde os animais mais primitivos, mais singulares, mais simples, a comparação existe. E a competição também. Isso é natural, isso é saudável, isso é necessário. Gente, esse papo aqui tá me incomodando. Vou ter que fazer ginásticas pra poder... Ó, tá bem melhor, né? Olha, mudando de assunto. Enfim, acho que é por isso que eu não olho tanto pro vídeo, pra não ficar vendo esse meu papado aqui. Mas vamos lá, vamos voltar pro assunto. Enfim, você pega os felinos. Quando está na época reprodutiva dos felinos, a leoa escolhe com quem ela vai procriar. Se ela escolheu, é porque ela comparou. Se ela não tivesse comparado, ela teria simplesmente aceitado que viesse. Eu tô falando besteira? E os leões, eles competem para ser o escolhido daquela leoa. Não é assim que acontece? Tem raças de pássaros que fazem competição de canto, que fazem competição de dança, que fazem competição de luta para poder ser o escolhido, para poder ser o merecedor daquela passarinha. Não é assim? O contrário também existe raças em que existe um macho central, onde ele tem direito das fêmeas daquele lugarzinho ali, né? Daquele clãzinho ali. E as fêmeas competem para ser logo fecundadas. Isso não é competição, isso não é natural, isso... Cadê o negativo nisso? Tudo bem, vamos lá. Eu entendo e até concordo que você se comparar em demasia com o outro, competir em demasia com o outro, é no mínimo desgastante. Na minha visão, a minha principal comparação é com quem eu fui hoje de manhã, é com quem eu fui ontem à noite. Quer dizer, de manhã ainda são 8 horas. Mas assim, quando eu acordei, sabe? A minha principal comparação e a minha principal adversária sou eu. Aliás, vamos ver o que significa adversário. De novo aqui pro pai dos burros. Adverbial. Advérbio. Adversário. Adversário tem 2 significados. O primeiro é que se opõe a algo ou alguém. 2. Rival, antagonista, contendor. O que seria antagonista? Tá vendo? A questão do saber o que significa antes de sair falando besteira. Antagonista, eu tenho ideia do que seja.
mas eu não sei explicar. Então, vamos para a explicação correta. Então, vamos lá. Antagônico significa contrário ou oposto. Antagonismo, ato em sentido contrário, oposição. Rivalidade entre duas pessoas. Antagonista é contrário, oposto, rival, opositor, adversário, personagem oposta ao protagonista. Ok? A outra palavra que me chamou a atenção aqui. Cadê? Contendor. Bom, o nome é autoexplicativo, mas vamos no cerne da questão. Contendor vem de conter. Pra cá mesmo. Tá aqui. Tan, 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 tan. Tá, 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 tá. Não tem aqui, tem contencioso, contenção, contenda e contender. O contentor contende. Então, vamos lá. Ter contenda, ou desculpa, com disputa. Disputa, no caso é disputa mesmo, com I, com alguém. O fazendeiro contendia com o vizinho por alguns metros quadrados de terra. 2. Altercar, litigar, brigar. Em matéria de política, os dois contendiam sempre. 3. Competir, rivalizar. Então, vamos lá. Continuando aqui. A minha maior competição é comigo. O meu maior contendor, o meu maior antagonista, sou eu. Sou eu, são os meus desejos, são as minhas vontades, são os meus anseios, medos, o meu egoísmo, a minha preguiça. Esses são os meus antagonistas principais. São com eles que eu contendo, que eu compito, que eu entro em competição, pronto. Todos os dias. É comigo, com o eu do passado, passado próximo ou passado mais longínquo, que eu me comparo todos os dias. Todos os dias. E isso não me impede de me comparar ou entrar em uma competição com outras pessoas. É claro que não. É saudável. Se eu estou procurando um emprego, eu estou competindo. E se eu estou competindo, o foco sou eu e não o outro. Porque eu quero o emprego. E aí foi quando eu falei que quando ela falou de esporte, isso me fez muito mal, né? Voltando. Porque no esporte, eu acompanhei um irmão de santo, que ele é lutador de jiu-jitsu profissional. E ele é muito competitivo. Ele, sabe, pauleira. Mas eu nunca vi, olha que eu acompanhei ele durante anos.
eu nunca vi ele falando que ele estava competindo contra fulano, a não ser ali no momento do jogo, né? Então, naquele campeonato, ele teria esse, aquele outro adversário, competidor. Mas ele competia diuturnamente com ele. Ele hoje conseguia levantar 1 quilo, estou dando exemplos assim muito vagos, ele hoje conseguia levantar 1 quilo, ele falava amanhã eu tenho que conseguir levantar 1,1 kg. Não, amanhã eu tenho que conseguir levantar 2. Hoje ele correu 1 quilômetro, não, amanhã eu quero correr 5. Isso é competição. O esporte, ele faz isso. E no esporte há comparação? Sim. Olha lá, ó. Aquele menino, aquela menina, ele é igualzinho a você. Se ele consegue, você também consegue. Isso é comparar. Comparação não é sinônimo de menosprezo. Não é sinônimo de diminuição. Você se comparar com outro nem sempre é para você se diminuir. A gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que virar essa chave. A comparação, ela tem que ser positiva, porque ela, na verdade, é positiva. Somos todos seres humanos. Fato. Tudo que um ser humano é capaz de fazer, o outro é igualmente capaz de fazer. Isso é comparação. Então, na minha concepção, e essa é a minha verdade, nós deveríamos parar de ficar tentando anular competição e comparação e começar a exercer a comparação e a competição de uma forma verdadeira, genuína, saudável. O outro não é o seu não era alguém a ser batido ou abatido. O outro é alguém a ser admirado, espelhável. E é isso que o esporte nos ensina. Você vê, vou dar exemplo de natação. Um nadador faz, sei lá, não sei quantos metros em 6 segundos. Aí vem alguém e fala, pô, ele nadou tudo isso em 6 segundos. Mas antes dele teve um que nadou em 8. Então, se ele passou o que nadou em 8, eu posso passar ele. E treina, se melhora, se melhora, se melhora, se melhora. Mas a intenção dele não é o outro, é a si. Ele quer se provar. Ele não tá querendo... O outro é só uma métrica. Eu vou tirar o outro, então. Eu sou uma nadadora, um exemplo. E hoje eu fiz 100 metros rasos em 6 segundos. E eu acho que eu tô mal. Eu acho que eu tenho potencial para ir além. Eu vou fazer de tudo para ir além. Dentro da costura, tá aqui, ó, tô fazendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô fazendo aqui as minhas costuras. Cada roupa que eu faço, eu comparo. Eu analiso. Eu olho. Eu observo. O que eu poderia ter melhorado. E se ainda der tempo, eu desfaço e refaço para ser melhor. Isso é comparação. Isso é competição. Eu tô competindo com quem? Com a costureira do lado? Eu nem sei o que ela tá fazendo. Se tem. Eu me melhorando. Esse aqui ficou melhor do que o outro que eu fiz. Que vai ficar melhor, que
que ficou melhor do que o anterior a ele. E esse aqui, o próximo que eu fizer, será ainda melhor. Porque a gente vai aprendendo. Agora, já pensou se eu não me comparasse comigo mesmo? Eu ia estar estagnada. Comparação e competição. Vamos lá. Você entra no mercado. Ainda mais hoje em dia com os preços nas alturas. Você entra no mercado, certo? E tem lá o café A de 500 gramas e o mesmo café A de 250 gramas. Eu peguei pesado com café, né? Porque eu ainda não tomei café e tá começando a me dar fome. O café A de 500 gramas tá, vamos sonhar, né? R$20, 500 gramas. O mesmo café A de 250 gramas tá R$4,80. Você vai comparar. Poxa, 500 gramas, R$20. 250 gramas, R$4,80. Se eu levar 2 pacotes, eu tenho os mesmos 500 gramas por menos da metade do preço? Opa, peraí, tá muito barato. Vale a pena? Será que é mesmo? Vamos ler atrás. Deixa eu ver se é a mesma empresa. Tudo certinho, tudo bateu. Burrice minha levar 500 gramas fechada, é mais fácil levar 2 de 250. A empresa tá competindo com ela mesma. Ela não tá perdendo nada. Mas ela botou 2 produtos dela para competir entre ela. E você fez a comparação daquilo que é melhor para você. Então, onde é que está o problema em competir e comparar? Será que o problema está nessas ações ou na forma com que você faz essas ações? Porque se você ensinar o seu filho, o seu amigo, os seus pais, enfim, ensinar quem está ao seu redor a forma correta, coerente, saudável de competir, como eu faço com meu filho, né? Eu faço competições com ele de quanto você copiou hoje. Você hoje copiou tantas linhas em tanto tempo. Mas ontem você copiou mais linhas no mesmo tempo. O que houve que hoje você tá mais fraco? Aí ele vem, não mãe, hoje eu tô com dor de cabeça. Então tem uma justificativa. Não mãe, hoje eu me distraí, voei, a mente voou. E assim você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Você vai se melhorando porque a autocompetição, a autocomparação, ela é saudável. E aí a gente acaba julgando isso com falhas de caráter, como vaidade, inveja. Porque a competição leva a inveja, leva a comparação, leva ao egoísmo, leva à vaidade, leva ao egocentrismo, porque isso é uma coisa do ego. A espiritualização de tudo é boa, mas de um jeito que não saia do... Não é que não saia da caixinha, é que não saia do óbvio. Não saia do óbvio. Sabe, na própria Bíblia, que eu não...
não tenho como um livro 100% sagrado, né? Para mim é um livro filosófico, ponto. Mas, enfim, eu falo na própria Bíblia porque a maioria das pessoas tem a Bíblia como um livro sagrado, né? Um livro de regras espirituais, regras de vida, enfim. Na própria Bíblia tem comparação e competição. Cristo ensina comparação e competição. Um exemplo de comparação, competição, estou tentando lembrar aqui. Mas comparação tem. Amar ao seu próximo, e é um mandamento que todo mundo enaltece, não percebendo que é uma comparação. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Comparação, é comparativo. Esse igual a esse diferente desse. Competição, um dos mandamentos. Honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem da terra. Eu estou competindo para conseguir aquele alvo. Que meus dias se prolonguem na terra. Ponto. A gente tem que atingir o ponto certo. Que é o quê? As nossas mazelas ou as nossas falhas de caráter. Todo mundo é egoísta, todo mundo é vaidoso, porque até aquele que é muito tímido, muito isso, muito humilde, é a maior vaidade do mundo. É mais vaidoso do que aquele que é um próprio pavão. Porque ele tá fazendo aquilo, às vezes inconscientemente, esperando receber o elogio. Então, assim, o vídeo ficou muito longo, mais de 30 minutos, me desculpe, mas eu precisava desabafar. E aí, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa minha explanação. Você concorda? Você discorda? Por que você discorda? Me mostra seu ponto de vista. Eu vou adorar refletir sobre ele. Quem sabe vir um outro vídeo. Um beijo e até a próxima.